Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula é a aula 31, Revisão e Avaliação. Então, vamos começar? Então, aí, como um dos tópicos da nossa aula, eu trago para vocês aí o nosso conteúdo sobre relações ecológicas, né? O que são as relações ecológicas? Elas são as interações que ocorrem entre os seres vivos em um determinado ecossistema, considerando aí que existem as relações ecológicas entre espécies e das mesmas espécies. Quando a gente fala de mesma espécie, estamos diante das relações intraespecíficas, né? E nós temos aí um conceito que a gente vai conhecer aí dessa classificação de intraespecífica e interespecífica, a começar de agora, né? As intraespecíficas, elas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, né? São indivíduos que vão fazer parte de uma determinada comunidade. Essas relações, elas podem ser benéficas ou não, né? A gente vai entender aí que, no geral, existe uma harmonia sim, mas vai existir, por exemplo, uma competição entre esses indivíduos. Isso pode ocorrer. Nesse caso aí, essa competição é uma disputa por recursos limitados, como alimento, território, abrigo, né? E tem a questão da sexualidade, não, da reprodução desses indivíduos, onde também vai ter uma competição entre eles pela fêmea, né, como ocorre em algumas comunidades. Nós temos também aí, como relação intraespecífica, a cooperação. Nesse caso aí vai acontecer a associação para benefício mútuo, não há uma perda nesse caso aí, é um benefício entre os indivíduos que fazem parte dessa comunidade, que ela pode ter uma característica de sociedade ou colônia. Nós temos aí como relação intraespecífica uma não muito boa, não muito benéfica, né, que é a relação do canibalismo. Nesse caso aí, o indivíduo de uma espécie, né, se alimenta de outro dessa mesma espécie, né? Ocorre aí o canibalismo. Ainda falando sobre relações ecológicas, adentramos aí nas relações interespecíficas. Nesse caso, as relações interespecíficas vão ocorrer, benéfica ou não, entre indivíduos de espécies diferentes, né? Aí nós temos as relações harmônicas, ocorre vamos dizer assim, um benefício entre ambos, às vezes o benefício só é de uma parte, a outra fica nulo, né, na relação, nem ganha nem perde, e nas desarmônicas nós temos aí o benefício de uma em detrimento da outra, né, o que pode às vezes até lhe custar a vida. Então vamos entender um pouquinho aí sobre essas relações ecológicas. Como eu falei, interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, é importante ressaltar isso aí. Como eu falei para vocês, harmônicas, nesse caso, as harmônicas ocorrem quando as espécies se beneficiam, e a gente vai conhecendo as principais aqui. A primeira é o mutualismo, onde ocorre a associação obrigatória, ocorre uma associação obrigatória, uma relação que não pode se desvincular, mas que é benéfica entre ambas as partes, tá? Por exemplo, nos líquens, que é com fungos e vegetais. Nesse caso, musgos, né, representantes aí das briófitas. Ocorre também, né, a protocooperação, que é uma associação. Nesse caso aí, ela diferencia da anterior porque ela não é obrigatória, mas também é benéfica para ambas as partes. Ou seja, elas não têm uma relação de dependência, tá? Elas têm a sua vida própria, mas quando se encontram no meio ambiente, uma beneficia a outra.
E nós temos aí a relação de comensalismo, que é quando uma espécie se beneficia da outra, mas não a prejudica, tá? A outra, para ela, tanto faz, né, nessa relação, ela não vai ganhar nem perder, se torna nula, né, dentro de um quadro de ganhos ou perdas, mas o indivíduo vai se beneficiar dele, né? Esse aí é o comensalismo. Para a gente continuar aí, nós temos o inquilinismo. Nesse caso, uma espécie se beneficia da outra, utilizando ela como um abrigo, né, como uma casa. Também temos a forésia, que é quando uma espécie se beneficia da outra para se locomover. Veja bem, ela não vai utilizar como abrigo, mas vai ajudar na sua locomoção. E a metabiose, que é uma relação em que uma espécie se beneficia da outra, dos produtos da outra, os produtos residuais de uma outra, como ocorre, por exemplo, em alguns ecossistemas marinhos, né? Uma espécie se alimenta, o resíduo daquele alimento vai alimentar uma outra espécie. Para as relações interespecíficas, nós temos também aqui, nós chamamos de desarmônicas, que nesse caso aí, uma das espécies vai se beneficiar em detrimento da outra, né? Que isso pode ou não lhe custar a vida, ou seja, uma ganha e outra perde, e é assim que ocorre na natureza, né? Vai existir essa questão do equilíbrio ecológico, vai existir a predação, por exemplo, e aí vem os conceitos dessas relações desarmônicas que eu estou apresentando para vocês, a começar aí da predação, que é a mais conhecida, né, que eu citei anteriormente. É quando uma espécie, nesse caso, que é o predador, vai se alimentar da outra espécie que vai ser a sua presa. Aí eu faço um adendo aí, muito parecido aí com a questão do canibalismo, né? Mas nesse caso aqui são espécies diferentes. O canibalismo vai ocorrer com espécies iguais. E fazendo um adendo aí, quando em algumas culturas ocorre aí, né, culturas relacionadas ao ser humano, nesse caso aí, essa questão que as pessoas chamam assim, não vou dizer grosseiramente, mas usualmente de canibalismo, nesse caso aí é antropofagia, é o termo corretamente utilizado quando uma espécie, né, se alimenta da outra, no caso de algumas culturas que ocorreu no passado, não sei se ainda ocorre, né, mas por curiosidade aí, fazendo essa colocação para vocês. E vamos dar continuidade aí. Fiz a diferenciação entre canibalismo, predatismo e também antropofagia, e vamos continuar com as desarmônicas falando do parasitismo, que é quando uma espécie, nesse caso ela é parasita, né, se beneficia da outra, que vai ser o seu hospedeiro, né? Essa é uma relação de parasita e hospedeiro, mas não mata, né? Está em detrimento da outra sem custar a sua vida. Isso aí é importante vocês entenderem. E existe o amensalismo, que é quando uma espécie é prejudicada pela outra, que esta seja afetada, sem que esta seja afetada, né? Para ela tanto faz como tanto fez, mas aí a outra acaba sendo prejudicada por ela, né? Não existe a intenção. E na escravidão, uma espécie, né, que vai ser a escravagista, utiliza a outra, que vai ser o seu escravo, uma relação de escravagista e escravo, para realizar determinadas tarefas. Então, aqui vai ter uma intenção de prejudicá-la, né? Ela vai ganhar e a outra vai perder, né? Vai ser explorada aqui, vai ser o escravo, em relação ao anterior, que não há essa intenção, né? Uma se utiliza da outra, prejudica, mas não houve uma intenção. E aí, adentramos na questão dos estudos dos biomas, trazendo para vocês as principais características, uma vez que a gente já entendeu que ocorre essa relação numa determinada comunidade, mas essa comunidade ela vai interagir também com o meio, e aí eu trago para vocês aqui algumas características principais de biomas que estão presentes no mundo todo. Tá bom? É uma característica generalizada, começando pela tundra.
A tundra, ela tem clima frio, né, clima frio e seco, com temperaturas negativas na maior parte do ano. Sua vegetação é composta por musgos, líquens e plantas rasteiras adaptadas ao frio extremo. Sua fauna, né, temos como exemplo aí ursos polares, raposas do Ártico, focas, lemíngues e aves migratórias. E uma curiosidade que eu trago sobre ela é que a tundra é o bioma mais frio da Terra, né, com os permafrost, que são solos congelados e longos períodos de escuridão que ocorrem no inverno. Aí, fazendo uma relação aí, olhando de cima para baixo, uma biosfera, né, da parte do Polo Ártico até a linha do Equador, nós temos em seguida a tundra. Não existe uma delimitação geográfica definida, tá? Não existe um limite aí geograficamente político definido. E quando ocorre essa baixa latitude aí, nós temos a presença da outra vegetação do outro bioma que vai ser predominante, que nesse caso aí é a taiga. A taiga, ela traz aí como um clima frio e úmido, com verões amenos e invernos bem rigorosos. Sua vegetação é de floresta de coníferas, com árvores como pinheiros, abetos e cedros. A fauna, nós vamos ter como representantes os alces, lobos, linces, ursos pardos, raposas, aves como o pica-pau e as corujas, e trago como curiosidade aí a taiga sendo o maior bioma terrestre do mundo, conhecido como floresta boreal, né? Considerando que boa parte das terras estão localizadas no hemisfério norte. Isso aí eu estou falando de biosfera. E abaixo da taiga, olhando assim de cima para baixo, dentro da biosfera, nós temos as florestas temperadas, mas as florestas temperadas ficam próximas aí dos trópicos de Câncer e Capricórnio, tá bom? Temos aí o clima temperado com 4 estações bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Vegetação, florestas decíduas e coníferas. Fauna, nós temos veados, lobos, raposas, coelhos, esquilos, e aves como tordos e beija-flores. E uma curiosidade é que a floresta temperada é rica em biodiversidade e abriga importantes áreas de produção de madeira e agricultura. Em seguida, características gerais da floresta tropical, com clima quente e úmido, com chuvas abundantes durante todo o ano, vegetação. Temos aí a floresta densa, rica em biodiversidade, com árvores de grande porte e várias camadas de vegetação. Trago como fauna aí macacos, jacarés, onças, preguiças, cobras, aves como os araras e tucanos. Curiosidade desse bioma é que é o maior em biodiversidade no planeta, abrigando mais da metade das espécies animais e vegetais do mundo. E savanas é um outro tipo de bioma, cuja vegetação vamos ter aí as gramíneas e árvores espaçadas, formando paisagens abertas. Fauna, nós temos aí leões, girafas, zebras, rinocerontes, hienas e aves como flamingos e garças. E curiosidade, as savanas são conhecidas como campos cerrados na América do Norte e planícies africanas na África, por exemplo. Pradarias, as pradarias aí têm uma vegetação de gramíneas altas e densas, formando extensos campos. Faunas, com a presença de bisontes, cavalos selvagens, lobos, coiotes, raposas e aves como codornas e perdizes. Curiosidade é que as pradarias são conhecidas como pampas na América do Sul e estepes na Euroásia. E trago aí por último os desertos, né? Que temos aí a vegetação de cactácea predominante, arbustos, xerófitos, ou seja, adaptados a secas e plantas suculentas. Fauna, nós temos aí uma representação de camelos, de lagartos, cobras, escorpiões, insetos e aves como avestruzes. E como curiosidade, os desertos são biomas mais secos da Terra, com precipitação anual inferior a 250 milímetros, tá? Isso aí é uma característica de qualquer deserto, seja ele em climas mais amenos ou em climas mais extremos. E para darmos continuidade aí ao nosso tópico de revisão, trago para vocês alguns pontos de energia, né? Alguns conceitos de energia. A começar aí pela energia mecânica.
que pode ser renovável ou não, isso vai depender da fonte dela. Motores e combustíveis fósseis, nesse caso aí, quando são utilizados para fazer essa energia, não são renováveis, né? Versus os recursos renováveis como a energia eólica, que nós estamos aqui trazendo como exemplo. A energia eólica é uma forma de energia renovável que aproveita o movimento do ar, ou seja, o vento para gerar eletricidade. Isso é feito por meio de turbinas que convertem a energia cinética do vento em energia mecânica por meio de hélices. Essa energia mecânica é então transformada em eletricidade por um gerador, né? Há uma conversão. Trago aí também a energia térmica com uma reflexão. Ela pode ser renovável ou não, isso vai depender da origem dela. Nesse caso, a energia solar, que pode ser uma fonte de energia elétrica, é renovável, enquanto que a queima de combustíveis fósseis, né, carvão vegetal, carvão mineral, nesse caso aqui, não, né, porque vai gerar resíduos. E aqui vai ser utilizado nessa fonte de energia solar, células fotovoltaicas que vão converter a energia do sol em energia elétrica, tá? Os painéis fotovoltaicos são dispositivos que convertem diretamente a luz solar em eletricidade por meio de efeito fotovoltaico. Eles são compostos por células fotovoltaicas feitas de materiais semicondutores. Então, quando a luz solar incide sobre as células, os elétrons são liberados, criando um fluxo de corrente elétrica. Essa corrente é, então, coletada e conduzida para gerar eletricidade. Aí seria o conceito da conversão, utilizável em residências, empresas e em indústrias. E, por último, a energia elétrica, que pode ser renovável ou não, que vai depender da fonte de energia, né? Nós temos as hidrelétricas, as eólicas e as solares, as fontes de energia, que são fontes renováveis, enquanto que o carvão, quando se usa carvão e gás natural, nesse caso, não são fontes renováveis. A hidrelétrica, como fonte renovável, é uma das principais fontes utilizadas em todo o mundo. Ela é gerada a partir da energia potencial da água armazenada em reservatórios e convertida em energia elétrica por meio de turbinas. Mas a questão da energia elétrica são as usinas, que acabam impactando o ambiente, né, deslocando comunidades e alterando o ecossistema naquele local, quando se constrói uma usina hidrelétrica. E trago aí como consequência do uso da tecnologia, né, da intervenção do homem no ambiente, uma reflexão final aí fazendo um aparato dos nossos conceitos ecológicos trazidos até aqui, esse momento, né? O homem, ele está intrinsecamente ligado ao meio ambiente, isso aí a gente não pode desvincular a relação entre eles, embora em algumas culturas, algumas pessoas, né, na verdade, pensam que isso não há uma relação entre o homem e o meio ambiente, a gente não pode mais ter esse tipo de pensamento. O ambiente é o nosso lar, e aí essa reflexão que eu trago para vocês é a nossa responsabilidade, né? O agir agora em relação à preocupação de medidas sustentáveis. Cada um de nós tem o poder de fazer essa diferença, nós podemos fazer através da redução da pegada ambiental, adotando hábitos sustentáveis, cobrando ações das autoridades, isso a gente faz através do voto, por exemplo, na nossa cultura, e participar de movimentos pela sustentabilidade das ações essenciais. Esse é um papel do agir agora, é o que nós podemos fazer, né? A longo prazo, nós temos aí a conscientização e mobilização, que é fundamental conscientizar as pessoas sobre a importância de proteger o planeta e mobilizar a sociedade para tomar medidas urgentes. Cooperação e soluções conjuntas são necessárias também. Às vezes, governo com empresas, ONGs e a sociedade civil, elas precisam se unir para trabalhar juntos para desenvolver as soluções inovadoras e implementar políticas que sejam
eficazes para o futuro sustentável. Então, essa aí é a palavra da moda, né? Sustentabilidade. Essa responsabilidade, né, que eu trago para vocês como reflexão, nós temos os problemas interligados das emissões, nós temos que reduzir as emissões de CO2, desmatamento, geração de energia sem resíduos, coordenação dessas políticas em âmbito global e responsabilidade social e política são necessárias. Esses são os principais desafios para que se construa um ambiente sustentável. Então, trago aí para vocês essas reflexões e espero que vocês tenham gostado. Até mais!